A gente entende que os algoritmos dos mecanismos de busca, eles estão em constante evolução. Hoje, eles já conseguem entender as necessidades do usuário, né, buscando, então, a melhor experiência no seu e-commerce. E aí se torna inevitável a união de técnicas de SEO com UX. Daí nasce o novo conceito de SXO, que implica na busca constante de uma experiência orgânica, humanizada, fluida e intuitiva aí na web. E para falar com a gente do SEO ao SXO, esqueça os algoritmos e foque na experiência do usuário, a gente convida ele, que é formado em marketing e hoje graduando em filosofia, possui mais de 11 anos de experiência em marketing digital e transformação digital, e nos últimos 5 anos e meio esteve na Accenture, onde teve a oportunidade de liderar grandes projetos aí de transformação digital, como Via Varejo e Telefônica, e ele também foi responsável pela integração das áreas de Data Science e mídia, implementando aí e escalando os modelos preditivos como NBO e Marketing Mix Model. Eu chamo ele, Rafael Arruda, ele é Head de Mídia e BI na GHFly. Bom dia, Rafael! Bom dia, bom dia. Tudo bem, meu amigo? O palco é seu, fica à vontade. Obrigado, obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falar um pouco sobre esse tema que está em voga, né, novamente. E é um espaço de muita responsabilidade aí, dado o excelente conteúdo que tem sido apresentado pelos nossos colegas de mercado aqui no evento, né? Então, para a gente começar, vou me apresentar um pouco. Eu sou o Rafael Arruda, acho que ela já fez a apresentação bem resumida. Hoje estou na cadeira de mídia, SEO e BI na GHFly, e a gente traz um pouco aqui sobre a nossa nova visão, posicionamento e no que a gente acredita aqui para os próximos anos e para onde o mercado vai evoluir, né? Onde a gente sai de uma visão campaign-centric, né, e a gente começa a olhar people-centric, customer-centric, onde as pessoas estão no centro. E o tema de hoje, né, do SEO ao XXO, tem tudo a ver com isso, né? Então, pensando nisso, né, o que seria o SXO? Embora, né, o SEO seja tão antigo quanto o primeiro site, então a gente vê lá nos primórdios da internet como eram as técnicas de SEO, que se resumiam basicamente em cadastrar as URLs e os domínios para que eles fossem catalogados ali nos buscadores da época, e tudo isso foi evoluindo, né? E essa evolução, no último ano, ela aconteceu de forma bem intensificada ali com o momento triste da pandemia e a intensidade, né, do uso da internet, né? Então, acompanhando essa evolução, né, essa intensidade de uso, de hábito, a disciplina de SEO também acompanhou esse tema. Apesar de que SXO já é um tema que vem sendo falado desde 2015 e hoje ele está em voga no mercado por conta de uma atualização do algoritmo do Google, né? Mas, resumindo, o que seria ali o SXO? Seria a junção ali de duas habilidades, né? A de SEO e a de User Experience, né? É uma metodologia que, como disse, já existe desde 2015, onde a gente vai focar na experiência do usuário, a gente vai focar ali na jornada do usuário, né? E ela começa não só quando entra no site, mas sim quando o usuário tem o primeiro contato ali na SERP com o resultado de busca, né? Então, ali a gente já tem um primeiro indício, um primeiro momento de como vai ser a experiência dele. Então, se a gente pensar, né, que no Google a gente pode ter 3 tipos de busca, né? Conteúdo, serviço ou produto. Eu tenho que pensar nisso já para que me prepare ali o caminho que eu vou seguir em SEO, né? E as dinamicidades que os tipos de buscas podem ter. Então, por exemplo, quando eu busco por o melhor tênis para corrida, sim, eu demonstrei um interesse na compra de um tênis, mas naquele exato momento eu estou querendo consumir um conteúdo. Então, é muito importante que esse resultado que é exibido para o usuário nessa busca
seja relacionado a conteúdo, e nesse conteúdo esteja atrelado ali alguns caminhos para venda. Então, é mais ou menos nesse sentido que acontece o SXO num primeiro momento. Num segundo momento, ele vai acontecer dentro da plataforma, né, dentro do site, onde são metrificados ali e avaliados alguns comportamentos, né? Então, para a gente entender só um pouco sobre como foi a evolução nesses últimos 12, 13 meses ali de 2019 a 2020, desculpa, a 2021, eu trouxe alguns números de mercado sobre o quanto tão intenso as buscas no Google, né? 72% foi o aumento de buscas relacionadas a deliveries de refeição, então um aumento muito abrupto. 90% de aumento nas buscas relacionadas a móveis para home office. 130% mais buscas relacionadas a serviço financeiro. Então, aqui, as fintechs estão no topo da onda, né, na crista da onda. 73% mais buscas por softwares de educação e cursos online, né, um outro segmento do mercado que também ficou muito aquecido. 85% de aumento nas buscas de termos relacionados a games e jogos online, né. Então, são todos segmentos, né, que demandam, além ali do produto de qualidade, ter uma experiência excelente ali, né? 72% dos consumidores indicam que um serviço personalizado é crucial para a jornada de compra. Então, são dados que, deu um leve spoiler aqui no mouse, voltando. E aí a gente tem, né, o crescimento do e-commerce brasileiro deve se manter em 17% ao ano até 2024. Então, organicamente, a gente já vai ter um crescimento de 17% por ano até 2024 no e-commerce, né? Isso, naturalmente, sem falar das datas sazonais, dos impulsos de mídia, né, da intensificação de veiculação de mídia, né? O e-commerce no Brasil pretende arrecadar 69 bilhões de reais, né? E quando a gente olha para a América Latina, a gente vê uma tendência de ser em torno de não 17%, mas 22%, né? Que é um número bem expressivo. E aí a gente tem aqui, acompanhando a evolução da internet, acompanhando ali a evolução do usuário, uma timeline com todas as atualizações que o Google fez nos seus algoritmos, sendo elas mais importantes, né? Então a gente tem ali o Hummingbird, em 2013, né, ele contemplava as pesquisas coloquiais e mais humanas, né? Obrigado. Então, a gente tem aqui o Hummingbird, né, que ele contemplava as pesquisas mais coloquiais e mais humanas, né? Então, procurar por como fazer, o que fazer, foi nessa atualização aqui que os resultados começaram a ser indexados, né? Depois, em 2014, a gente tem o Pigeon, que ele calibrou o algoritmo dando foco, né, para os negócios locais. Então, por exemplo, se eu buscar qual é a melhor agência de Curitiba, eu vou ter uma resposta local ali, ainda mais se eu não utilizar o termo Curitiba pela geolocalização, a SERP também vai me resultar ali nesse resultado local, mostrando as agências em si de Curitiba, né? Em 2015, a gente teve a atualização do Panda, né, do 4.2, que foi um algoritmo de 2011, foi um aprimoramento, né, desse algoritmo. E aí, aqui a gente já começa a ter alguns indícios de que conteúdo e experiência seriam mesmo o foco do Google, né? Nessa atualização, eles começaram a penalizar os sites que tinham poucos conteúdos, né? Em 2015, o RankBrain, ele dava resultados diferentes para buscas iguais em momentos diferentes, né? Então, explica aquele resultado diferente quando a gente procura várias vezes pelo mesmo termo, né? Se eu procurar tênis Nike agora e ficar procurando, vou ver lá pela terceira busca um resultado diferente até entender ali o que realmente o usuário tá pesquisando. Isso foi em 2015, né? Em 2016, o Pinguim 4.0, ele facilitou um pouco a vida dos analistas e dos especialistas em SEO, dando uma recuperação mais rápida para os sites que foram penalizados, né? Então, existia um tempo muito grande, desde a implementação da tecnologia, dos conteúdos, e daí possivelmente, né, uma indexação, uma penalização. Essa penalização, para ela ser revertida, levava um tempo. Em 2016, com o Pinguim 4.0,
esse tempo foi reduzido e facilitou bastante ali o trabalho do SEO. Né? Em 2017, né, com a atualização do FRED, a gente teve ali a punição para conteúdos de baixa qualidade. Então, em 2015, vamos priorizar os sites que têm mais conteúdo. Em 2017, existe, infelizmente, as técnicas de Black Hat ali, e muitos sites começaram a colocar muitos conteúdos com pouca relevância, com pouca qualidade, e em 2017 esses sites começaram a ser penalizados. Em 2018, né, a última grande mudança, que não foi a última mudança, a gente teve uma em 2020 também aberta, mas em 2018 foi a última grande mudança realmente que impactou o mercado, que foi o Mobile First, né? E aí a gente viu todas as empresas e sites fazendo um movimento muito forte para adaptar ali o seu site nesse quesito. Enfim, em 2020, né, a gente tem a atualização do Google Page Experience, né? São os sinais de experiência e interatividade, né? Esse conjunto de sinais, eles vão categorizar em como está sendo a experiência do usuário no site, né? Indo além do valor puro das informações para a qualidade do conteúdo. E aí, qual é a metodologia que a gente segue para buscar essa experiência e para onde esse algoritmo está olhando, né? Então, a gente tem aqui 3 itens que são importantes nessas técnicas de SXO, e aí a frase que resume a prioridade não é mais o mecanismo de buscas, mas sim o usuário. Então, quem compra os produtos e os serviços são pessoas, não são máquinas, não são crawlers, não são algoritmos. Os conteúdos, sim, eles devem ter ali ainda o olhar para a tecnologia, para as técnicas de SEO, para que isso fique melhor indexado e encontrado pelos crawlers, mas o teu olhar principal deve ser exclusivamente para o usuário, né? A produção do conteúdo não pode ser feita pensando no algoritmo, ela tem que ser feita pensando no usuário, né? São pessoas que compram seus produtos, e para isso a gente precisa estar em 3 itens importantes aqui: as respostas rápidas para as necessidades do que está sendo buscado, o conteúdo útil e relevante e a autoridade na assinatura, né? Esse último é muito importante, é um item que vai ser bem priorizado agora nessa atualização. Eu posso dar como exemplo um site de saúde sendo assinado por uma instituição médica. Ele vai ter um peso muito maior que um site de saúde assinado por entusiastas do tema ou profissionais de outra área. Então, a autoridade na assinatura vai ser um item bem importante. E como a gente vai mensurar, né, essa experiência, essa interatividade, já que pode ser um tema tão subjetivo, né? Então, a gente tem 3 métricas dentro do Core Web Vitals. O Core Web Vitals é um conjunto de métricas de desempenho que mede a experiência do usuário do mundo real para o desempenho no site, né? No carregamento, na estabilidade visual e na interatividade. Então, a gente tem essas 3 métricas: o Largest Contentful, o First Input Delay e o Cumulative Layout Shift, né? E a gente vai passar rapidamente aqui sobre cada uma delas e o que a gente tem que olhar nesse sentido. Então, o LCP, ele é responsável por medir o tempo de renderização do maior conteúdo e elemento do conteúdo do site possível, né? Então, o que a gente vai ter aqui, né? As imagens, as miniaturas de vídeo, imagem de fundo, elementos de texto, né? O que a gente não vai ter? Botões, animações, né? Então, a gente tem que pensar nesse conteúdo sendo carregado de forma rápida e de forma usual ali para proporcionar a melhor experiência, né? E como que a gente otimiza isso? Verificando o tamanho de imagens, CDN, JavaScripts e serviços de hospedagens. Esses são os 4 itens que a gente deve olhar para ali fazer a otimização do LCP, né? E aí, qual que é o melhor tempo, né, para que isso seja carregado? O Google também, pela primeira vez, ele abriu esses algoritmos e quais seriam ali o tempo que a gente tem que chegar. Então, a gente considera bom, é considerado bom pelo Google em até 2,5 segundos, mais ou menos em 4 segundos ali vai precisar de melhor, e mais que isso ele está com uma pontuação negativa. E aqui um exemplo, né, de uma pontuação
maior que 0,1 ali e uma pontuação menor que 0,1. Né, o First Input Delay, né, o FID, né, ele está encarregado em mensurar as atividades de uma página, né, então ele efetua a ação na página, ele entende como é o processo do pedido feito pelo usuário, né, então um FIP longo é o que o navegador está ocupando ali, analisando, executando um grande número de requisições de JavaScript que também vai alterar ali aquela primeira métrica que a gente viu, né? Então, como que a gente otimiza essa métrica, né? Esse indicador, né? A gente precisa olhar muito, ainda mais com diversas tags e pixels que o mercado utiliza hoje, tentar reduzir esse número de pixels e tags de terceiros, né? Reduzir ali o tempo de execução de JavaScript, minimizar o trabalho da thread principal e ali manter as contagens de solicitações baixas, né? As requisições, elas devem ser não tão volumosas nesse sentido. O SLS, né, o Cumulative Layout Shift, ele trata da estabilidade do layout. E aqui é o ponto principal que a gente fala da experiência, né? Porque no transitar de uma página, o layout ele pode ficar um pouco confuso em algumas vezes, ele pode se alterar, a diagramação pode ser bem diferente, o que vai desorientar o usuário, vai fazer que aconteça aquela quebra de jornada, né? Ele já tem ali, ele entrou na home, ele entendeu mais ou menos como de forma até inconsciente, como é o caminho que ele vai ter que seguir até ele chegar onde ele quer. E aí, quando ele chega na página de produto, por exemplo, existe uma quebra de diagramação, de visualização tão grande que ele fica desorientado. E isso vai ser um atributo importante ali para a gente manter o ranqueamento, né? Então, como a gente otimiza o CLS, a gente vai ter que incluir atributos de tamanhos de imagens, manter ali a padronização da diagramação, reservar um espaço no mainframe ali do site para que seja exclusivamente para imagens e vídeos e outros elementos gráficos. Aqui só uma exemplificação de como a gente metrifica isso. Então, ali dentro do Google Chrome, por exemplo, na inspeção de elemento, a gente tem os tempos de CLS. E aqui a pontuação também, que a gente tem que ter menor do que 0,1 para ser considerado boa, acima de 0,1 até 0,25 média e acima de 0,25 ruim. Então é isso. Foi muito extenso o tema, eu tentei resumir quais são as principais métricas, quais são as grandes mudanças e para onde o tema de SEO está evoluindo. Agradeço mais uma vez a participação, agradeço mais uma vez o convite e a GHFly, assim como eu, estamos à disposição aí para quaisquer dúvidas e outros questionamentos. Rafa, muito obrigada, excelente conteúdo. Acho que uma coisa muito legal que você falou é que quem compram são pessoas, né, e não máquinas. Vou pedir para você ficar disponível, por favor, lá no chat para tirar as dúvidas do pessoal. E o time da GHFly também está disponível ali no Salão de Negócios. Obrigada, Rafa. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!